Pega aí. O nome dele aqui tá o Jorge Napoleão. Jorge Napoleão. Boa noite a todos. Sou PM no Rio de Janeiro e gostaria de saber se durante o serviço eu venha balear um marginal e ele desencarnar. Eu carreguei algum karma pela morte dele? Isso pode atrapalhar a minha evolução? Sendo PM no Rio de Janeiro, meu amigo, há muita possibilidade disso acontecer. Não, pior que não, porque é o seguinte, quando um policial... Não, ele fala assim, sendo PM no Rio... no Rio é muito capaz de você... Não, mas aí que tá... tem não é um karma, tem uma coisa assim. Rio que... Quando um policial, uma autoridade, um bombeiro, alguém que tá agindo, ele está agindo em nome da lei. Nota que o policial é aquele clássico de filme. Então eu não viro e falo assim, pare porque eu tô mandando. Eu falo assim, pare em nome da lei. Então, se o marginal atira de volta e você está atirando e retrocando fogo, você não tá... Você tá se defendendo ou você tá agindo em nome do Estado. Então, se você matar a outra pessoa enquanto você estiver na parte de justiça e tal, esse karma vai pro Estado. Que é diferente de, por exemplo, sei lá, o cara se rendeu e aí eu fui lá e executei. Então aí você tem o livre-arbítrio. Então, e o policial que tá falando, ele sabe o que ele fez. Então ele sabe se ele fez essa pergunta, sei lá, se de repente ele tá com a consciência pesada ou não, ele sabe se abater o marginal foi o resultado de uma troca de tiros entre o Estado e o marginal, ou se ele abusou da força. E aí o karma age. Então, desde que ele esteja agindo em nome do Estado, aquilo ali não reverbera nele. No grupo karma, né? Na questão grupo kármica. Sim, você tem um poder sobre você, né? Você toma uma decisão baseada naquele poder, você segue uma constituição, um código penal e constitucional que os policiais são obrigados a estudarem. Uhum. Mas é aquela proporção que o Marcelo falou. Se você age somente e exclusivamente assim com ética, porém tem um processo que o espírito que você tirou a vida ali pode, ainda que injustamente, porque ele estava fazendo uma coisa errada, causar um segundo erro, que é... Por isso que é importante a ação justa, porque tem policiais que, passando do limite da ação da força, vão lá ainda tudo, pega um cara, joga com tudo, aquele espírito que desencarna pode decidir vingar-se, e aí vira um processo de obsessão, né? É daí que vem o processo, acontece em qualquer coisa. Ali é o limiar de uma situação que tem que tentar agir com ética, justamente para não carregar nenhum tipo de repercussão direta, porque o espírito pode chegar e falar, não, o cara me matou, me bateu, vou seguir ele. E isso não tem o que fazer. Quando você diz que o cara... Isso não vale só para a polícia, em guerras, por exemplo, se você tá desde, sei lá, os cruzados contra... Os caras estão se matando em nome de Jesus, em nome da igreja, esses caras, mas eles são todos grupais, né? A menos que, tipo, eu enfrentei, ele bate, aí virou pessoal, eu fui lá e torturei o cara, passei do limite... Aí você tá absorvendo esse cara. Em guerra mas principalmente agora, esse assunto mais de lei. Em guerra, principalmente, é um país contra outro país, um histórico, tem toda uma outra proporção. Ele tá ali representando, sei lá, os Estados Unidos, a Rússia, etc. Mas no caso específico ali da polícia, ele está representando um Estado que está protegendo as pessoas e tem todo um processo ali, né? E que se o marginal atira nele, ele tem o direito de estar protegido e atirar de volta e tal. Então, é diferente de, por exemplo, sei lá, o policial, aquele caso que teve que eles pegaram o cara e trancaram e puseram fumaça e mataram o cara. Federal, né? Aquilo ali é um ato de maldade. E aí já tem um karma e aí é um karma que vai carregar ali, entendeu? Uhum. Quando você diz que o karma vai pro Estado, você falou em primeiro ali, é no sentido do karma se desfaz ou ele... Não, ele fica na cidade, assim, tem um karma... Mas é outra coisa, mas existe um prodão de egrégora que é chamado Maxi Grupo Karma. Que de alguma forma toda a sociedade é responsável por as coisas que estão acontecendo ali. Você, assim como proporcionalmente qualquer ação que é feita, um médico que não trata bem o paciente, um juiz que também direciona de uma forma ruim, há um processo energético que pode estar contido no grupo AK, mas às vezes a gente já está respondendo. Você pergunta, por que eu encarnei no Brasil, por exemplo? Pode também estar correlacionado a uma necessidade de retorno fruto do que aconteceu. A gente não sabe de onde são os espíritos que estão todos encarnados no Brasil. Existe uma ação, por exemplo, e a galera que não faz muito tempo, 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, onde é que eles estão? Muita gente apertou o gatilho em nome de um Estado, de uma determinada visão louca que tinha lá de que os judeus não tinham os mesmos direitos, e o processo aconteceu. Essas pessoas, ainda que tenham feito para o Estado,
junto ao Estado eles têm um processo kármico a responder, dentro de um padrão, uns mais, outros menos, mas faz parte, isso é transmitido num grupo no processo da encarnação. É difícil falar sobre isso, tem esse macro grupo karma, tem o grupo karma da família, né, que é menor, que também faz parte de um contexto de você não tem que responder às vezes, como a gente falou aqui, pelos karmas de sua mãe que desencarna e não deu prosseguimento a um processo. Como você está encarnado, você é representante? Vai herdar ali, né? E é legal que não é uma matemática 1 mais 1 Não, é 2, não é. A coisa é fluida, você pode amenizar isso, você pode também piorar Acho que você isso. também assume. Você pode... Se você nasce, você assume consequência, eu acho. Por exemplo, você vai encarnar na Alemanha. Você vai encarnar. Uma das coisas você vai encarnar num clima frio, no frio de temperatura, de tal, e também existiu ali magneticamente, como existiu aqui no Brasil, uma ligação à escravatura muito forte. Uma energia já. Uma energia que você assume magneticamente só nascer aqui. Só nascer, entendi. Culturalmente, Mas energeticamente. esse o negócio da... que junta tudo isso é a astrologia. Eu não Verdade. gosto muito de falar astrologia, porque esse Mas programa e a astrologia foi tão banalizada, virou um negócio tão porcaria. Mas na verdade é como, importante um grande você falar. computador. Então a posição desses planetas e tal, não é que eles preveem, mandam energia, não fala nada. Mas é como se fosse um relógio que meio que coordena tudo isso. Então tem esses fluxos que estão ali no tarot e tal, que estão movimentando toda essa realidade. E você tem os macrofluxos que coordenam, tipo, essas legiões de pessoas que vão encarnar e desencarnar e tal. Por isso que teve um acidente e tal. Aí você vai lá, olha o mapa astral do momento e tal, você vê, é uma desgraça. Uhum. Não é que é por causa daquilo, mas Não, é que naquele tava momento, mostrando. aquele Favorecia fluxo tudo aquilo. favorecia aquilo. Isso você tá falando de quem trata a astrologia de forma séria, né?